Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu queria ler um versículo da palavra de Deus que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20. O apóstolo escreveu da seguinte maneira: Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É interessante que a cidade de Filipos, onde tinha uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo, não esqueçamos que essa cidade foi a primeira cidade que Paulo ele evangelizou quando na sua segunda viagem missionária ele entra na Europa. Lá em Atos capítulo 16, o apóstolo Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de pregar na Ásia e uma visão à noite ele viu um macedônio dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E diz a Bíblia que Paulo ele fez de tudo para ir para a Macedônia, para a Europa. E a primeira cidade que ele evangelizou foi exatamente a capital da Macedônia, a cidade de Filipos. E ali em Filipos, Deus confirmou o ministério do apóstolo Paulo. Tanto que 3 pessoas se converteram, da classe alta, da classe média e da classe baixa. Da classe alta, uma mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, que estava ali em Filipos. Ela era uma empresária, vendedora de púrpura, um material muito caro, e ela se converteu ao ouvir a pregação do apóstolo Paulo. Uma outra pessoa que se converteu foi o carcereiro. Ele era uma espécie de funcionário público do Império Romano. E Paulo e Silas estavam presos por causa da libertação de uma jovem possessa por um espírito adivinhador, que dava lucros para algumas pessoas em Filipos. Deus usou o apóstolo Paulo para expulsar aquele espírito da vida daquela jovem. E uma vez que ela foi liberta, houve ali um tumulto na cidade de Filipos e Paulo e Silas foram presos por causa desse episódio. E, estando presos, eles não estavam ali na prisão murmurando, reclamando, difamando. Pelo contrário, eles estavam alegres, eles estavam contentes, porque estavam sofrendo por amor ao Evangelho de Cristo. E eles louvavam, cantavam ao Senhor Jesus. E diz a Bíblia em Atos 16 que todos os presos ali ouviam Paulo e Silas louvando ao Senhor. Até que à meia-noite um grande terremoto aconteceu naquele lugar. A prisão, toda a cadeia foi agitada por esse terremoto. E diz a Bíblia que todas as portas se abriram. O carcereiro era o responsável por aquele turno, por aqueles presos. E ele sabia que se fugisse um preso, o pescoço dele poderia ser cortado no outro dia. Quando ele viu aquele tumulto, ele foi se matar. Até que Paulo gritou lá de dentro: não faças nada, porque estamos todos aqui. Na hora que o carcereiro viu aquele movimento, ele entendeu que era algo da parte de Deus. Tanto que ele perguntou a Paulo e Silas: o que eu posso fazer para ser salvo? Aí Paulo disse: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Ou seja, Lídia se converteu, uma mulher da classe alta. O carcereiro se converteu, um homem da classe média de Filipos. E aquela jovem possessa por um espírito adivinhador, ela também se converteu ao Evangelho de Cristo. Ela era da classe baixa. Ali Deus confirmou o ministério apostólico do servo dele, de Paulo. A cidade de Filipos era uma província do Império Romano. Apesar de não estar próxima de Roma, a capital do Império naquela época, Filipos ficava na Macedônia, bastante distante. Era uma província romana, ou seja, quem nascia em Filipos tinha uma dupla cidadania. Uma cidadania macedônica e uma cidadania romana. E os moradores, lógico, se sentiam muito orgulhosos. Nós temos uma cidadania romana, apesar de não termos nascido lá em Roma. Isso era um orgulho,
para todo cidadão do Império Romano naquela época. Aí Paulo, escrevendo a esta igreja, nesse versículo que nós estamos lendo, capítulo 3, versículo 20, olha o que ele diz: a nossa pátria está nos céus. Pátria, em outra versão, a nossa cidade está nos céus. Mas no original grego significa a nossa cidadania. É como se Paulo estivesse dizendo: a nossa verdadeira cidadania não é romana, não é macedônica. A nossa verdadeira cidadania é uma cidadania celestial. O salvo em Cristo Jesus, aquele que já entregou a sua vida a Cristo, ele agora é cidadão dos céus. Ele tem uma cidadania celestial. Você pode dizer isso? Eu sou cidadão dos céus. O meu nome está escrito no livro da vida. Eu já sou servo de Jesus. Eu já entreguei a minha vida a Cristo. Se você é cidadão dos céus, fique tranquilo. Jesus vai voltar para nos arrebatar. Que Deus nos abençoe. Até a próxima aula.